querido, e abra a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16. Desejamos a graça e a paz a todos os ouvintes. Em nome de Jesus, sejam abençoados com essa palavra, nossos irmãos, que Deus possa mudar os nossos corações nessa manhã. E a palavra do Senhor diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Amém, Senhor. Obrigado por essa palavra. Venha nessa manhã nos exortar nossos corações. Venha nessa manhã nos alinhar conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, que nos santifica, nos lava e nos limpa, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Essa palavra é uma palavra aqui, querido, que eu não vou nem fazer ela com pressa. Eu não sei nem se nós terminamos num culto. Isso aqui daria mais um estudo de escola bíblica, aí é longe mesmo. Mas aqui nós vamos ver algumas coisas que Deus vem nos alertar através do rei Salomão, que Ele não quer que nós sejamos, que nós praticamos, que nós tenhamos em nossas vidas. São coisas que desagradam o coração dele, são coisas que fazem mal para o próximo e são coisas que fazem mal para nós mesmos. Porque todo pecado, todo defeito, tudo aquilo que a gente faz que está fora da palavra, primeiro a gente acaba atacando a nós mesmos, nós acabamos prejudicando a nós mesmos. Quando alguém faz qualquer coisa que é errada, a primeira pessoa a ser prejudicada é ela mesma, porque Deus continua sendo Deus, tá? Deus você só acaba fazendo o que a palavra de Isaías diz, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, diz que os olhos de Deus estão tapados, os ouvidos também estão tapados, para não verem nem ouvir as orações daquele povo que estava na iniquidade. Então Deus Ele não deixa de ser Deus, Ele não perde sua glória, mas nós perdemos muito quando nós fazemos qualquer coisa que está fora da vontade de Deus. E aqui existem 7 atitudes que vão aborrecer a Deus. Nós vamos passar uma por uma sem pressa, querido. Amém? Então vamos começar com a primeira, que diz o que aí? Olhos altivos. E você vai ver que nesse texto que nós lemos, passa por olhos, mãos, pés, coração, né? Órgãos, mas tudo assim tipificando algo, né? Então a primeira coisa que diz é olhos altivos. E não é na realidade que o olho que a gente tem aqui ele é altivo, não é isso. Mas o que é altivo? O olho é aquilo que se vê, que tem olhos altivos. É tudo aquilo que a gente tem orgulho, é tudo aquilo que a gente tem arrogância, é tudo aquilo que a gente tem vaidade, né? É o desejo de ser cultuado, é o desejo de aparecer, é o ego doentio e soberbo. Tudo isso que eu falei para você são olhos altivos. São pessoas que caminham de nariz em pé, né? Às vezes, querido, na maioria das vezes, porque, não sei se você sabe, o corpo da gente fala, mesmo que a gente não está falando, né? Um vendedor, eles estudam isso. Quando ele vai vender alguma coisa para uma pessoa e a pessoa cruza o braço, ele já entendeu que a pessoa não está querendo comprar o produto. Aí ele tenta alguma técnica para fazer a pessoa descruzar o braço. Quando a pessoa descruza o braço, ele entendeu, ela vai comprar, agora é só eu continuar. O corpo da gente fala. E normalmente quando você vai falar com uma pessoa ou você vê sempre aquela pessoa sempre assim, ó, de nariz em pé, ela é uma pessoa que tem olhos altivos. Que no livro que eu tenho em casa, que chama O Corpo, que fala que é aqueles que são águias, sempre está olhando de cima para baixo. Você está embaixo, eu estou aqui em cima. Não são pessoas que olham no olho, mas olham para cima. E às vezes nem é a estatura, tem pessoa que é baixinha, mas também pode estar sempre olhando assim. Não é? O cara está lá em cima, mas ela quer, como se é o olho altivo. É o olho altivo.
Amém? Jesus, a palavra do Senhor está dizendo aqui que não pode ter olho altivo. Isso desagrada o coração de Deus. Às vezes é um cargo na igreja, a pessoa recebeu um cargo, ela já mudou. A pessoa andava de bicicleta, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. De repente ela compra um carro, ela passa e ela nem te olha mais, porque agora ela está com o carro. Aí vira o crente táxi. Táxi achando o tempo todo ele se acha. E aí nós temos que entender o coração de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se a gente tiver esse entendimento, né, a gente vai acabar não tendo olhos altivos. Amém? Uma certa feita, um navio estava indo num rumo. À noite ele viu um farol vindo lá na frente. E ele pegou o rádio e ele comunicou: olha, eu te ordeno que você mude 15 graus para o norte. Daqui a pouco do outro lado veio uma outra mensagem: olha, eu quero que você mude 15 graus para o sul. E ficou esse negócio bastante tempo. Não, é você que vai mudar 15 para o norte. Não, é você que vai virar 15 graus para o sul. E ficou nessa briga e o farol chegando, né? Um acidente ia acontecer, é claro. Aí de repente o cara fala assim: aqui quem está falando você não sabe com quem você está falando. Aqui é o general Ambrósio. Que nome feio que eu dei pro cara, mas tudo bem, tá? Aqui é o general Ambrósio, e eu vou dizer para você, aqui é um porta-avião, eu estou cheio de fragata, e se você não mudar 15 graus para o norte, eu vou lançar mísseis em você. Aí do outro lado diz assim: aqui é o Joaquim do farol, e eu sou o farol, está preso numa pedra. Então, aí ficou um silêncio. O farol disse: eu peço que você mude 15 graus para o sul. E aí resolveu a parada. Então tem gente que é assim. Ele pensou que era um navio, né? Não sei se vocês entenderam a história. Ele pensou que era um navio. Mas tem gente que é assim. Começa a falar. De repente, essa coisa assim, você sabe com quem você está falando? Você sabe o que nós somos, querido? Um verme perdido no universo. Não sei se já assistiram aqueles vídeos que vai afastando a câmera, né, da terra e vai saindo. Começa num quintal de uma pessoa deitado numa grama. E aí vai saindo, vai indo embora. E vai galáxias, mais galáxias. E aí a gente pergunta: quem somos nós? Aí o cara que é feito de terra, de pó, e daqui a pouco vai virar só osso lá no cemitério, ele chega numa fila porque ele tem que ser atendido primeiro, e ele diz: você sabe com quem que você está falando? E tem crente que é assim. Não falaram para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Jesus diz: olha, se Deus quiser, até das pedras ele faz descendentes de Abraão. Vocês não têm nada de especial, não. Então nós temos que evitar os olhos altivos. Deus é grande, mas ele se manifesta na simplicidade. Deus é grande, mas Deus não é arrogante. A palavra de Deus diz em Isaías 57:15 assim. Olha lá, vai falar primeiro da grandeza dele. Porque assim diz o alto, o sublime, o excelso, né? Que habita a eternidade. Querido, qual o tamanho da eternidade? Você sabe? Não tem como, porque se é eterno. Ele diz: eu habito a eternidade. Ele enche tudo. O qual tem o nome de santo. Ele não tem defeito. Ele é incomum. Ele é inculpável. Habito num alto e santo lugar. Aí vem a simplicidade de Deus. Mas você sabe, ele diz: habito também com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você vê como é que é a simplicidade de Deus? Ele é grande, mas ele se manifesta na simplicidade para o simples. Você sabia que no nosso DNA tem a assinatura de Deus? Cientistas chegaram à conclusão, principalmente os que são cristãos, né, que
os números do nosso DNA, ele é 5, 7, 10 e 7. Eu não sei, alguma coisa assim. Ele se repete, sempre nessa sequência. 5, 10, né? Aí foram para a língua hebraica, que é a língua original lá do povo de Deus, né? E como os hebraicos não têm número, porque cada letra é um número, aí pegaram o 5, 7, tal, é o nome de Deus, Yahvé. Então, na nosso DNA tem a assinatura de Deus. Mas Deus, nós não nascemos escrito Jeová na nossa testa, Yahvé na nossa testa. Que Deus é simples. Ele parece que se esconde na grandeza da sua criação, não é? Que somos nós a coroa da sua criação. Então Deus é simples, querido. Deus, né? Você vai ver quando Deus vai falar com Elias na caverna. Diz assim: então o Senhor apareceu, ou melhor, quis falar com Elias. Mas diz assim primeiro: veio um grande vento, um vento impetuoso, que disse que estava quebrando até as penhas, até as rochas. Você imaginou a velocidade desse vento para começar a quebrar penhas, despedaçar penhas? Mas diz assim: o Senhor não estava nesse vento. Houve um terremoto, abalou. Diz: Deus não estava no terremoto. Aí houve fogo, Deus não estava no fogo. E aí diz assim: houve um cício, e Deus falou com Elias. O cício é um ruído bem baixo, e Deus falou na sua suavidade com Elias. Deus é grande, mas fala na simplicidade, e se manifesta na simplicidade. Amém? Jesus nasceu aonde, o Rei dos Reis? Num trono de glória. Ele nasceu respirando urina de animais e cocô de animais. Os seus pulmões, o primeiro ar que o pulmão de Jesus recebeu foi de urina de animais e cocô de animais. Não sei aqui quem já foi de sítio e sabe o cheiro que é um curral. Sim ou não? Aquele cheiro de urina é forte, aquele cheiro de cocô é horrível. Ele, o Rei dos Reis, nasceu cheirando isso. Viveu 30 anos escondido, ninguém sabia quem ele era, como um simples e pobre marceneiro. Nós estamos falando do rei do universo, não é o rei de um país, não é o rei de um lugar, é o rei do universo. É o rei que rege sobre anjos, potestades, principados. É aquele pelo qual foi criado todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nasceu pobre, nasceu simples, viveu 30 anos na pobreza, sendo apenas um carpinteiro, dando forma a madeiras. E quando Jesus, se pode ler lá, no seu ministério, ele não tinha mania de estrelismo e de grandeza. Se fosse eu e você no lugar de Jesus, quando nós começássemos a fazer os nossos milagres, nós já ia querer chamar a atenção de todo mundo. E nós vamos dizer assim: vai falar para todo mundo como eu faço milagre, cara. Eu não sou só carpinteiro, vocês têm que ver quem que eu sou. Sabe o que ele falava? Ele foi curar, por exemplo, a filha de Jairo. Ressuscitar a filha de Jairo, que estava morta. Ele entra na casa de Jairo, ele bota todo mundo para fora que estava chorando, ele entra no quarto, e ele diz: Talita cumi, levanta-te, eu te ordeno, levanta-te. E a menina levantou. Aí ele fala assim, olha o que ele fala: olha, eu imploro para vocês, não fale para ninguém. Dá comida para a menina. Olha o que ele estava importando. Diz lá isso, dá de comer para a menina. Você olha como que era o coração de Jesus. Ele estava preocupado com a menina que acabou de ressuscitar. Eu não estou preocupado que vocês saem correndo dizendo: olha, o cara aqui é demais, hein? Esse é o cara. Não, ele diz: não fala para ninguém. Dá comida para a menina, dá de comer para ela. Jesus não tinha estrelismo. Mas se fosse eu e você, querido, e se fosse nos dias de hoje, a gente já ia pegar a primeira coisa que a gente ia fazer. É dar um selfie na pessoa ressuscitando, mandar alguém: presta aí para mim o vídeo que eu vou botar no Face. Então, nós somos apenas servos do Senhor. Nós somos apenas
pessoas que pela graça e misericórdia de Deus tem algo de bom aqui dentro, excelente, que é o próprio Deus. Amém. O Senhor diz: eu não gosto de olhos altivos. Glória a Deus. Quais são as consequências dos olhos altivos? São 3 coisas principais: queda, vexame e humilhação. Diz comigo: queda, vexame e humilhação. Pode ver, todo mundo, isso é histórico. A pessoa tem olho altivo, é arrogante, se acha, uma hora ou outra essas 3 coisas virão: queda, vexame e humilhação. É isso a consequência de ter olhos altivos. Então é bom a gente evitar isso. Amém? Lá no Provérbios 16:5 vai dizer assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. É evidente, a punição vem com queda, vexame e humilhação. Quem que nós lembramos? Quando a gente fala de queda, de quem a gente lembra? De Satanás, de Lúcifer. Queda, vexame e humilhação. O final da história dele a gente sabe. É queimar para sempre num lago que arde com fogo e enxofre. Por quê? Porque olhos altivos, eu quero o trono de Deus, eu quero a glória de Deus. A glória é só de Deus, não é nossa. Amém. Toda vez que alguém te elogiar por alguma coisa, que ele diz assim: glória a Deus. Glória a Deus. Ai, você orou, lembra aquele dia que você orou? A minha mãe foi curada, não tem mais. Aí você fica assim: é, porque eu sou um cara de oração, de jejum, Deus está comigo e meu nome está no livro da vida e eu sou descendente de Abraão. Não é isso, querido, é dizer: glória a Deus, seja honrado o nome de Jesus, porque Ele é todo poderoso para curar. Então a gente devolve a glória para Ele, nada para nós, a glória é dele. Amém? Lúcifer quis trazer a glória para si. Nós sabemos historicamente de tantas pessoas, né? Como é que chamava aquele grupo do pessoal do John Lennon, Paul McCartney? Os Beatles, né? O John Lennon, parece que foi ele, se não me falha a memória, numa entrevista diz: nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Aí, por ironia do destino, quem que matou ele? Parece com 5 tiros no peito. Quem que foi? O seu fã. De tão famoso que ele era, o fã matou ele, né? Era fã, viu? Não está falando de quem não gostava dele. Aí vem o Titanic, né? Nem Deus afunda esse navio. Oh, né? O cara, por isso que eu digo, o cara não tem noção de espaço. Olha o tamanho desse navio, mas aí Deus poderia, mas Deus não faz isso, né? Porque aí seria fácil crer. Olha o tamanho do meu universo. O que é o seu navio perto da minha criação? Mas ele se achou. Nem Deus afunda. O que aconteceu? O único navio que não completou a sua primeira viagem. Tancredo Neves disse assim: se eu tiver 56 votos, eu não lembro lá, do PSDB, nem de Deus eu preciso. O que aconteceu com o Tancredo Neves? Botou a faixa presidencial e morreu. São coisas que a gente vê: queda, vexame e humilhação. Essa é a consequência, não tem como, querido. Adão e Eva, a gente sabe, a mesma história. Quiseram ter o entendimento do bem e do mal como Deus tem. No fim de tudo, eles estavam querendo ser como Deus. Já tinha o paraíso, né? Adão já tinha Eva, estava num lugar maravilhoso, não faltava o que comer, não faltava prazer, porque a palavra Éden significa prazer, né? Era um jardim de prazer. Eu imagino como era aquele lugar maravilhoso, mas não, ele quis crescer mais. Ele já era o governo de toda a terra, mas não, eu quero também mais coisas. E aí foi o quê? Queda, vexame e humilhação. Hoje nós morremos. Isso é vexame. Deus não criou a gente para morrer, mas a gente morre por quê? Porque é por causa de Adão.
Nós pecamos e somos baixos. Às vezes a gente fala, somos seres racionais. Mas se você ler bem os jornais e assistir notícias, você vai entender que nós somos seres irracionais. É o que dá a entender. Mas por que o homem é tão baixo, é tão vil, é tão mau? Porque Adão caiu. Queda, vexame e humilhação. É o resultado. Mas tem um remédio. Qual que é o remédio? Diz comigo, humildade. Simplicidade. Esse é o remédio para que a gente não caia nisso. Tiago 4,6 diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Então você quer graça de Deus, porque sem graça, querido, nós não vamos para lugar nenhum. Põe isso no teu coração. Sem graça, tudo que nós fazemos é desgraçado. Por isso que diz a palavra graça é o contrário de desgraça. Mas ele dá maior graça àqueles que são humildes. Mas os soberbos ele resiste. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Aí tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai empenhar, com a graça de Deus vai ser uma bênção, querido. Josué foi assim: onde colocarem as plantas dos teus pés te darei por herança. É a graça do Senhor que estava com ele. A graça que estava com Abraão, um homem que saiu pobre, sem nada da sua terra, e Deus fez dele o homem mais rico da época. A gente vê a graça em José, um rapaz que foi vendido como escravo no Egito, ficou preso 13 anos, mas de repente Deus fala assim: vamos lá, agora é a sua vez, vou te colocar como braço direito do faraó. A graça de Deus tem que estar com a gente, mas ela só vem, ele só dá graça para quem é humilde. Mateus 23:12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É o caminho da humilhação, ninguém gosta de passar por ele, mas é o caminho que Deus oferece para nós, para sermos exaltados, porque só assim valorizaremos aquilo que o Senhor vai nos dar. E 1 Pedro 5,6, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhação é debaixo das mãos do Senhor, amém? Esse é o remédio para que a gente não caia no primeira armadilha, que é ter olhos altivos. Glória a Deus, querido. Segunda coisa que diz nesse texto de Provérbios 6, fala do quê? Língua mentirosa. Aqui vai falar de um outro órgão, começou com os olhos, agora vai para a língua, que é o membro que passa uma mensagem irreal, defeituosa, ocultando a pura verdade. É o uso do engano, do subterfúgio. Então, é alguém que mente para o pastor, mente para a esposa, mente para o irmão, né? O cara chega tarde, e onde você estava? Eu estava trabalhando, furou o pneu do carro. E às vezes ele chega mais tarde, que de madrugada eu estava no monte orando, né? E a esposa já está esperando que aquele pedaço de pau de fazer pão lá. Então, querido, é língua mentirosa. Tem gente que mente que nem sente. Tem gente que mente tanto que ela mesma acredita na sua mentira. Você sabia disso? Por incrível que pareça, ela mente tanto. E isso acaba sendo, querido, um vício. Você sabia que mentira é um vício? É difícil de largar dele. Só a misericórdia de Deus e só o poder de Deus para quebrar esse vício. Amém? Crente que falta do serviço por motivos que não seria motivo de faltar, o que ele faz? O que o crente faz? Ele compra o quê? Atestado médico. Aí ele leva lá, né, para o patrão acha que ele estava doente, mas não estava. Veio e foi assistir um jogo, foi fazer alguma coisa, vai saber o que, né? Ele leva o atestado. Depois ele vem com a maior cara de pau no culto e dizer: glória a Deus, eu sou servo do Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Mas a língua é mentirosa. Tem gente que até vantagem com a mentira. É como aquele homem que tinha um acidente numa avenida e tinha muita gente em volta. E ele era muito curioso. E ele queria de todo jeito chegar lá no meio e ver como estava o acidente, o que tinha acontecido. E aí ele passou gritando bem alto assim: dá licença, é meu irmão, dá licença. Aí chegou lá, era um burro morto.
Você imagina a cara que ele ficou a hora que chegou lá, não é? Então tem gente que quer ter vantagem com a mentira, mas, querido, a mentira não leva para muito lugar. E acho que as pessoas falavam assim, dá licença, o irmão dele vem vindo aí. Ai, meu pai, misericórdia, né? Provérbios 6:2 vai dizer assim, ó. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Vamos trazer no português, claro. Você está enrolado, amarrado com o que a sua boca vai dizer. E aí diz, está presos com as palavras da tua boca. Se você só fala bênção, se você só fala palavras de esperança, palavra do Evangelho, se você fala conforme o oráculo do Senhor, porque a Bíblia diz que nós temos que falar conforme os oráculos do Senhor, você vai estar amarrado com a bênção, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a misericórdia de Deus, e você será uma bênção com aquilo que você fala. Você não pode ficar o dia inteiro, né, querido? Você é crente e falando palavras que, sabe, que trazem desgraça para você mesmo. Então, por isso que é melhor a gente pensar muito bem antes de falar. Pensar muito bem antes de falar. Tem um provérbio, eu acho que é árabe, que diz assim, cuidado para que tua língua não corte o teu pescoço. Porque os árabes têm uma lei rígida, né? E se lá mentir e descobrir... Então tinha um provérbio deles que diz, cuidado que com tua língua você não corte o teu pescoço. Boca fechada, não entra mosca, mosquito. É um vício como a droga, querido. Consequências. O que será que é a maior consequência de um lábio mentiroso? Diz assim comigo, filiação diabólica. Porque a gente não, as pessoas que mentem vai acabar sendo filho de quem? Do diabo. Então, querido, ó, é difícil porque tem hora que depende da verdade que você vai falar, vai trazer consequências para você, mas passe por essas consequências porque é melhor do que falar mentira. A consequência da mentira é pior. Falou mentira, você está se filiando ao partido do diabo. Você está se filiando a ele. Aí está lá no serviço, você estragou uma peça e o patrão vem, quem que estragou? Quem que estragou? Foi você? Não fui eu não. E foi você. Mas não foi você que... Não fui eu não, patrão. O que você acabou de fazer? Sou filho do diabo. Você não, desculpa, às vezes você fica ofendido. Eu falo você, é o modo de dizer. A pessoa acabou se filiando ao diabo. O João 8,44 diz assim, olha que Jesus estava dizendo para religiosos, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas Deus é verdade, por isso que Deus detesta a mentira. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade é Jesus, e a verdade vos libertará. Jesus é verdade, diabo é mentira. Se eu falo a verdade, sou filho de Jesus. Se eu falo mentira, sou filho do diabo. Não tem como a gente tocar o barco para frente. Então é outra coisa que Deus está alertando, que Ele detesta. Mas não é só porque Ele detesta, é porque quem vai se lascar somos nós mesmos, se nós caímos nesses erros. Amém? Então a gente tem que evitar a mentira de todo jeito. Tá? Evite a mentira de todo jeito. O carro está bom? O carro está bom. O motor está novo? Novinho, fiz faz uns 2 meses, está maciando o motor. O motor está lá com óleo Bardal 12, né? Tem massa por tudo quanto é lugar, e a pessoa inocente às vezes compra e depois vai ver o que era o carro. E eu estou falando disso que às vezes, é claro, o pessoal do mundo a gente não vai cobrar muito, mas às vezes é crente que fala isso, querido. Principalmente quando está relacionado a dinheiro, e ele tem que vender, ou ele tem que ter uma vantagem financeira. Ele não pensa 2 vezes para mentir. Querido, se você for passar dificuldade, né, que passe a dificuldade, mas não minta para ter vantagem financeira. Não faça isso. É o que é e acabou. Glória a Deus. Porque Deus vai abençoar. Nós vamos ser filho da verdade. Quem é filho da verdade é abençoado.
Não tem problema nenhum. Consequência, filiação diabólica. Outra coisa, condenação eterna. Tem duas passagens, e são fortes elas, hein, de Apocalipse. Uma está no 21:8, que diz assim, quanto, porém... Aí vai uma lista, né? Mas o último é assim, ó. E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe, qual será? O lago que arde com fogo e enxofre a receber a segunda morte. Vai mentir? Pensa no lago, querido. Não, é melhor não mentir. É condenação. Eu não quero ser condenado. Eu quero ser salvo. Então fala a verdade. Apocalipse 22:12. Onde Jesus diz assim, eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí no 15 ele diz assim, fora ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e... Termina de novo fechando, olha lá o último. E todo aquele que ama a prática da mentira. A gente acha que está tendo uma vantagem. A gente anda um pouco, a gente vai ver quais são a colheita. Gease era um servo de Eliseu. Aí aquela história que veio lá o meu pai, Naamã, que era um comandante sírio, né, do exército sírio, ele veio lá, ele tinha lepra, disseram, vai lá para Israel que tem um homem lá que ora e cura, né, um homem de Deus lá. Aí chegou lá, resumindo a história, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, porque Eliseu mandou mergulhar, e ele ficou limpinho, a sua pele ficou limpa, ele foi curado. Aí ele ficou tão feliz, e ele veio com tantos bens e tantas riquezas lá, e ele disse, ó Eliseu, eu quero te dar ouro, prata, servos, animais. Eliseu diz assim, não quero nada, fica para você. Aí o servo Gease, que estava do lado, cresceu o olho, fala, caramba, como que esse cara vai, né? Esse meu mestre vai regular tanta coisa boa. De repente ele poderia dizer, nós estamos até passando necessidade aqui, seria tão bom esses animais, esses alimentos, esses ouro e prata, a gente vai ficar bem de vida. E aí, despediu o Naamã, e Naamã estava indo embora. Gease, escondido de Eliseu, correu atrás. E chegou lá e disse, olha, ele inventou uma mentira, né? Ele criou uma mentira. Olha, desculpa aí incomodar, é que chegou uns profetas lá, e nós estamos precisando de alguma coisa lá, se o senhor puder nos dar. Aí ele foi generoso, ele deu prata, deu ouro, deu animais, deu servos, e ele voltou e escondeu tudo isso aí lá em algum lugar. Aí quando ele chega com Eliseu, Eliseu fala assim, onde você estava, Gease? Porque é sempre assim, querido, primeiro ele tem uma chance, ele poderia falar e se arrepender. Diz, não, eu estava aqui, não saí daqui não. Ele diz assim, meu espírito foi com você, e eu vi quando você pediu as coisas, mentiu, né? E pediu as coisas para Naamã. Pois agora, a lepra que estava em Naamã pegará sobre ti. E ele ficou leproso. Então, as consequências da mentira não são boas. Então é melhor a gente falar sempre a verdade. Amém? Glória a Deus. Qual que é o remédio então? Eu já acabei de falar a verdade. Abandonar a mentira e falar a verdade. Efésios 4:25 vai dizer o quê? Por isso, deixando a mentira, então tem que deixar ela. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Chateou? Fala que ficou chateado, não precisa esconder não, querido. Você ficou chateado com aquilo que eu falei? Não, acha eu chatear com você, mas está mordendo por dentro. Não, fala, olha, eu fiquei chateado. Você me perdoa, mas eu fiquei, não teve como. E aí se acerta. Entendeu? Glória a Deus. Tem que falar a verdade. Porque somos membros uns dos outros. 3 João, versículo 4 diz assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. E o Mateus 5:37, Jesus diz assim, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. E aí ele diz de uma maneira bem clara, o que passar disso vem de quem? Do maligno. Então se você, o sim não é sim, o seu não é não, é meio sim, é meio não, quem que está influenciando você? O maligno. Perguntou, é sim? Você diz sim. Perguntou, se for não, você diz
não. E pronto, não importa as consequências, mas eu não vou ser filho do diabo, eu não vou ser influenciado pelo maligno, e eu vou continuar sendo filho de Jesus Cristo, filho da verdade. Glória a Deus, amém. Fala sempre a verdade, querido, fala sempre a verdade. Vocês me amam? Olha, de verdade. Sim, sim. Não é? É que nem aquele programa antigo do Silvio Santos. Quem é mais da antiga aí, né? Quem tem um pouquinho de cabelinho branco. As mulheres a gente não sabe se tem cabelo branco, porque pinta o tempo todo, né? Então você nunca vai saber se ela já tem. Mas se você já tem uns cabelinhos brancos, você dá para o Silvio Santos, que tinha aquele programa Domingo no Parque. Lembra dele ou não? Claro que lembra. Aí colocava no final do programa uma criança na cabine fechada com um fone de ouvido, de costa para um monte de presente que tinha lá. E aí ele só tinha que falar sim ou não, não tinha meio termo. Porque as coisas da vida funcionam assim, ou é sim ou é não. Então perguntava assim, você quer uma bicicleta nova? Ele apertava, ela acendia a luz, ele dizia sim! Aí o Silvio Santos falava assim, mas ele não ouvia o Silvio Santos falando, tá? Só quando acendia a luz lá. É que vocês não são daquela época, vocês não vão entender o programa, tem que explicar certinho para vocês. Aí dizia assim, você quer trocar essa bicicleta nova por uma penca de banana? Ele pegava uma penca de banana na mão e acendia a luz lá de novo, ele dizia sim! E se o último presente que ele fosse falando era uma penca de banana, ele dava a penca de banana mesmo, não importasse o que fosse. Então na nossa vida é assim, querido, acendeu a lâmpada, ou você fala sim ou você fala não, mas você vai falar o que é a verdade. Ok? O que passa disso vem do maligno, lembra disso. E uma frase que eu quero falar para você que vai te ajudar muito. É impossível domar o nosso coração se Jesus não... Perdão. É impossível domar as nossas línguas se Jesus não domar os nossos corações. Enquanto Jesus não tomar conta do teu coração e não domar o teu coração, esse órgão chamado língua vai ser difícil a gente controlar ele. É claro que não tem outras coisas nesse provérbio, mas entra a fofoca, entra aquela coisa de leva para lá, leva para cá, e fala aqui, fala ali, fala demais. Então, nós temos que saber controlar essa língua. Fala pouco, fala sempre a verdade, e você vai ser uma bênção. Amém? E as bênçãos do Senhor vão te acompanhar. 3. Agora vai para o outro órgão, vai falar da mão, que diz assim, mãos que derramam sangue inocente. É como tirar, está falando aqui disso, mas nós vamos ver que outras coisas também. Tirar a vida de alguém, derramar um sangue que é um sangue de inocente. E eu quero dizer para você, querido, o aborto, eu acredito que é um dos pecados mais terríveis que as mulheres cometem. Porque derrama o sangue de um inocente, um ser que não tem pecado nenhum, um ser que está se formando, uma vida que viria ali. Isso é derramar sangue de inocente, é fazer do útero uma sepultura, um assassinato, um lugar onde se assassina e uma sepultura. A mulher quando aborta, ela fica com uma sepultura, aqui morreu, aqui foi um lugar contaminado, um lugar de assassinato. E é o engraçado que todas as pessoas que creem no aborto, querem um aborto, são pessoas que já nasceram. Olha que coisa incrível, né? Elas já nasceram, é por isso que elas querem um aborto, mas fica uma coisa tão idiota. Se você teve a oportunidade de nascer, por que você quer matar o outro? Ah, o corpo é meu, o corpo é seu, mas essa vida que está aí, você não tem direito de tirar ela daí. Aquele corpo é dela. Aquele corpo é dela. Então é derramar sangue inocente. Eu sei que nós não praticamos isso, é claro, mas eu estou encaixando aqui só para a gente entender a profundidade. Esses dias teve um vídeo, né? Vocês devem ter assistido. Qual que foi o país? Suécia? Holanda? Não lembro. Que estava lá um bando de gente na rua esperando o pronunciamento se ia aprovar a lei do aborto ou não. Aí todo mundo lá naquela expectativa. Quando diz que tinha aprovado, você vê a cara de felicidade das mulheres pulando, se beijando, se abraçando, porque aprovou um assassinato.
Que dó. Se Einstein fosse abortado, se os grandes médicos e cientistas fossem abortados, o que seria de nós? Tantas coisas hoje que são bênção para nós, porque pessoas nasceram e descobriram, foram usados por Deus, a sabedoria de Deus e dom que Deus dá. Você já imaginou? Se o pastor Edson não estivesse aqui? É uma vida que não estaria aqui. Eu amo todos vocês, que eu fico pensando, se você tivesse sido abortado, eu não teria você para amar essa pessoa especial que você é, maravilhosa. Você imaginou isso? É derramar sangue inocente. O aborto não livra a pessoa de ser mãe, apenas faz dela uma mãe de uma criança morta, só isso. Sabe o que é derramar sangue inocente? Parece que não se encaixa nisso. Os nossos governos roubam bilhões e bilhões e mais bilhões. Os hospitais, tem gente morrendo no corredor. Crianças, velhos, pessoas que teriam uma vida toda pela frente. Sangue inocente. Pega o dinheiro e esconde na Suíça. Pega o dinheiro e investe em coisas. São milhões que ficam investindo em propagandas de LGBT, propagandas não sei do que, ONGs não sei do que não leva a nada. Mas quando é para os hospitais, tira. Tanta gente morrendo. Querido, talvez a gente não sabe da profundidade disso, porque aqui no estado de São Paulo ainda não é assim. Mas mesmo assim a gente reclama, não é tão bom, tá? Não é tão bom. Mas sobe um pouco para Minas Gerais, vai subindo para Bahia, vai subindo lá para cima para você ver a desgraça que é os hospitais. A pessoa passando mal, não tem ninguém para atender, não tem leito, não tem remédio. Derramar sangue inocente. Mas você sabe o que a gente mata também? A gente não mata só derramando sangue, mas também a gente mata irando-se com a pessoa. Jesus diz assim em Mateus 5:21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, Jesus vai mais profundo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E a gente chama de muito mais profundo que tolo, né? Tolo aí no sentido cabeça vazia, gente que, vamos falar em português, claro, retardado. Jesus disse assim, está sujeito a fogo do inferno. A gente mata quando a gente ira. A gente mata com uma espada chamada língua, quando a gente diz palavras. Querido, é mais doído um ferimento na alma do que um ferimento no corpo. Porque o do corpo ainda cicatriza, da alma fica lá, aberta, e a pessoa chateada, magoada, sentindo-se destruída por tantas palavras de ira. Qual que é a consequência? Fuga, medo, culpa, fica tudo isso na pessoa. Olha, e disseste, o Deus falando para o pai, dizendo para Adão, e disse Deus, que fizeste? A vós, perdão, aqui eu estou confundindo, não tem nada com Adão. Abel que matou Caim, perdão, Caim que matou Abel. Caim que matou Abel, ou Abel matou Caim? Caim matou Abel. Caim, eu decorei isso aqui porque eu confundia muito antes, né? Que o Caim, eu lembro de Caim, cachorro. Então ele era um cachorro porque ele matou o seu irmão, nunca mais esqueci. Eu confundi agora porque minha cabeça não bananou, mas, né? Gênesis 4:10, pastor nunca erra, apenas se engana, é isso ou não? Não sei. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Olha lá quanta bênção Caim recebeu. E Deus não disse para ele antes dele fazer, olha, o pecado está à porta do teu coração, cumpre a ti dominá-lo. Deus foi lá para não deixar acontecer. Mas aí ele derramou sangue inocente. O primeiro inocente da criação que foi morto. E aqui no Hebreus, né, no Novo Testamento vai falar que até hoje o sangue de Abel clama.
Até hoje o sangue de Abel clama: sangue inocente. Sangue inocente. Vem juízo quando há mãos que derramam sangue inocente. Jerusalém foi destruída em que ano? 70 depois de Cristo, certo? Por Tito. Por causa do que Jerusalém foi destruída? Vamos ver se você sabe. Por causa do sangue de um inocente. Quem era esse inocente? Jesus. Porque quando Jesus estava lá e todo mundo dizia assim: crucifica-o. E o Barrabás? Esse você solta. Mas Jesus, crucifica-o. E o Pilatos diz assim: bom, vou lavar minhas mãos do sangue desse homem. E eles disseram o quê? Que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. O que aconteceu 70 depois de Cristo? Arrebentou com Jerusalém, destruiu o templo e foram dispersos para o mundo. Perderam a sua própria terra por causa da ira. E ira traz juízo. Nós lemos lá nos Apocalipse que nós passamos agora de pouco, os dois falam de assassinatos, assassinos. Hoje, querido, as pessoas querem muito sucesso rápido. A gente sabe que tem emissores de televisão que faz isso. Os feiticeiros, os satânicos, aqueles que mexem com forças ocultas, você sabe o que eles pedem? Sacrifício de criança. E você sabe que jeito tem que ser o sacrifício? Um dia um ex-bruxo que dava um testemunho seu falou: amarra a criança viva e vem com o cutelo e enfia no coração com ela viva. E aí aquele sangue derramando, ele escorre pela beira do altar e ele vem andando e cai lá em cima de uma imagem, em cima de um Deus deles. Para que aquela novela, para que aquele filme ou aquele seriado tenha sucesso. E hoje, para grandes coisas, por isso que você vê, para grandes coisas o diabo sempre pede criança. Sempre pede criança. Misericórdia. Remédio: perdoar, reconciliar-se com Deus e deixar Ele agir segundo a sua vontade. Vamos ver Romanos 12, 18, que diz assim: se possível, quanto depender de vós, tenha paz com quantos homens? Com todos. Se depender de você, porque tem gente que não quer ter paz com a gente tem que deixar para lá. Mas se depender de você, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira. Mas não é a sua ira, dar lugar à ira de Deus, porque vai dizer aqui na sequência: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então é Ele. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe veneno de rato, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça, sobre a cabeça do inimigo, né? Vai queimar a consciência dele, vai dizer: puxa, eu sou inimigo dele e ele está me dando de comer, né? Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Se a gente vencer o mal sempre devolvendo o bem, jamais nós vamos se irar, derramar sangue inocente. No lugar do mal você sempre devolve o bem. Cada um dá o que tem de melhor, né? Lembra daquela historinha da Cida boa e da Cida ruim? Elas moravam de frente com o outro na rua. A Cida ruim não gostava da Cida boa, claro, né? E ela um dia, para se vingar, disse para a funcionária dela de casa, disse assim: vai lá no pasto, pega cocô de vaca e traz para mim, né? E trouxe lá cocô, pôs numa cesta e ela tapou e falou: leva lá para a Cida boa. Chegou lá, ela não queria fazer isso, mas como ela era funcionária, ela obedeceu e bateu na porta e disse: olha, a minha patroa lá, a Cida, mandou trazer isso aqui para você. Ela abriu e disse: tá, espera um pouquinho. Aí ela foi lá no fundo, a Cida boa, pegou as rosas mais bonitas e as flores mais bonitas, botou também num cesto e colocou uma mensagem, deu para ela e disse: leva também para sua patroa essa cesta. Chegou lá, a Cida ruim abriu, viu aquele monte de rosas, e ela abriu o bilhete para ler o que estava escrito, e estava escrito assim: cada um dá o que tem de melhor. Então, é vencer o mal com o bem. Deu cocô, eu dou rosas. Deu palavras duras, eu dou palavras doces. Você entendeu, querida? A gente vence desse jeito. Amém?
Vamos continuar? Quem está vivo diz amém. Quarto, coração que trama pensamentos iníquos. Vem falar da mente, coração que trama, na linguagem atualizada que eu tenho, diz coração que trama projetos iníquos, mas os projetos dá intenção de pensamentos, pessoa que fica maquinando maldade, maquinando o mal, né? Fala desses pensamentos é a alma, onde tem decisões, onde nós temos as nossas emoções. Então fica ocupado só com pensamentos doentios, que vai satisfazer a carne dessa pessoa. Então, é quando a gente faz uma coisa com maldade, a gente senta, a gente pensa, e você pensa assim, eu vou fazer assim, assado, para acontecer isso com ele, mas aquilo que aconteceu é maldade. Você sabe que no Gálatas 5 vai falar do fruto do Espírito. Por isso que não é nosso fruto, viu, querido? O fruto é do Espírito. É Ele que frutifica em nós. E um dos frutos que tem lá se chama benignidade, que é diferente de bondade. Parece que é igual, mas benignidade são as intenções que você tem de ser bom com as pessoas. Sempre o tempo todo. E bondade é a execução daquilo que você tem intenção, você vai lá e exerce a bondade. A benignidade é o contrário de pensamentos que tramam projetos iníquos. Você está sempre tramando o bem. O que eu faço para ajudar o meu irmão? Puxa, ele está com dificuldade aqui, e se eu pegasse isso, e se eu pegasse aquilo? Ele está precisando de um dinheiro porque ele precisa fazer isso, eu não tenho, mas se eu vender aquele aparelho que eu não uso, sabe? Você fica tramando coisas boas para ele. Mas tem gente que fica o tempo todo se ocupando. E você vai falar assim, com mal, né? Mas tem crente que faz isso? Crente, né? Crente é o modo de dizer. Tem crente que maquina o mal para roubar o cargo, para chegar onde ele tem que chegar numa igreja, lá em cima, ser um pastor, ser um presidente. E aí ele não importa, ele inventa mentira, ele cria situações, ele faz armadilhas para o outro se lascar. Então Deus detesta a gente que fica maquinando mal, que fica o tempo todo pensando mal. O que eu faço? O que eu faço? São pecados, querido, na realidade, premeditados. Davi, o homem segundo o coração de Deus, olha o que ele maquinou. Ele viu Batseba, ele se encantou com ela, né? E ele acabou se deitando com ela. Ela era a esposa de Urias, e Urias estava na guerra por ele, e ele lá deitado com a esposa do cara. Aí ela ficou grávida. Ele falou, agora lascou, né? Vou me manchar todo o meu reino, a minha moral. O que eu faço? Aí ele maquinou. Ele parou e ele pensou, puxa, e se eu mandar colocar ele nas primeiras fileiras da guerra, porque eram os primeiros que morriam, ele vai morrer. E ele morrendo, eu fico com a esposa dele. Homem segundo o coração de Deus. E foi isso que ele fez. O homem voltou, mandou chamar ele, porque ele tinha uma outra maquinação. Vou chamar ele da guerra e vou pedir para ele deitar com a esposa dele. Depois fala que engravidou dele, porque como vai falar, como que eu estava na guerra? E a guerra, às vezes, que ele demorava 6 meses, 1 ano, eles ficavam lá. Então chamou, e ele não quis deitar com a esposa dele. Essa foi a coisa ruim, ele não quis, não posso deitar com a minha esposa, se meus amigos estão lá morrendo na guerra, eu preciso ir para a guerra. Aí que ele maquinou, ele falou assim, leva então essa carta para o teu comandante. E ele estava levando na carta o assassinato dele, porque chegou lá, o comandante leu, o Jonadab, e estava escrito lá, coloque Urias na frente da batalha, no pior lugar que tem para ele morrer. E ele morreu. Davi fez isso. Herodias fez o quê? O que você quer? Que a filha de Herodias dançou, né, pro rei, e o rei ficou encantado e disse, pede o que você quiser e eu te darei até metade do meu reino. E ela foi para a mãe e disse, o que a senhora quer, mãe? Eu quero a cabeça de João Batista aqui no prato. João Batista estava preso. Ela tinha raiva de João Batista. E foi isso que aconteceu. Pessoas que ficam maquinando o mal. Não pode ter isso no nosso coração, querido. Não pode ter isso na nossa mente. Começou a maquinar mal, corta essas cordas, para na hora, é coisa do diabo.
Às vezes é coisa nossa mesmo, mas o diabo aproveita e sabe a situação que nós estamos vivendo, e ele aproveita para lançar setas, para a gente ficar pensando coisa ruim. Amém? Você está entendendo? Jezabel, então, nem vamos falar, né? Quantas coisas Jezabel não maquinava. Nabote não queria vender o terreno que ficava do lado do palácio. Aí o Acabe ficou bem surdo, aí uma esposa dele disse, deixa comigo, eu resolvo essa parada. Foi lá, contratou uns homens, diz, olha, vão chamar Nabote aqui na porta da cidade, vamos levantar um falso testemunho contra ele, vamos falar que ele falou isso, isso e aquilo, e ele será digno de morte. Aí foram lá, armaram tudo para ele, foi lá, é verdade, ele fez isso, fez aquilo, falou contra o rei, falou assim, falou assado. Mataram Nabote. E aí ele ficou com a terra. Qual foi a consequência? Morreu todos. Deus deu uma profecia que o sangue de toda a família de Acabe seria derramado. Vamos ver, querido, consequências no Hebreus 10, 26. Eu acho que não vou fazer tudo hoje não, senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Perigo do pecado voluntário e a perda da graça. O que é pecado voluntário? A gente começa a maquinar, a gente acaba pecando voluntariamente. Eu peco porque eu quero, porque eu penso tanto naquilo e fico maquinando, remoendo tanto aquilo que eu acabo fazendo, né? Então Hebreus 10, 26 diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, deliberadamente, quando você faz, porque você quer, você sabe que está errado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, pecado deliberado, remói, pensa, maquina e faz, sabe o que está fazendo. Davi sabia que o que estava fazendo era errado, ele maquinou e pecou deliberadamente. Sabe qual foi a consequência? Deus disse assim, eu te perdoo, mas a espada não se afastará da tua descendência. Aí nós já vemos acontecer, Absalão mata o meu irmão, Aminon. Aí Absalão é morto, e aí vai as consequências, querido, elas vêm, porque plantar é opção, colher é obrigação, você vai colher o que você plantou, mas você tem a opção de plantar ou não plantar, de fazer o bem ou de fazer o mal, é nós que decidimos, mas quando a gente planta, as consequências vêm. Aí você vai numa cadeia e fala assim pro que matou lá, né? Ele matou a família, matou a esposa, matou os filhos e tal. Você vai lá e apresenta Jesus para ele, e ele aceita de verdade, glória a Deus. Aí você pensa que o juiz vai falar, então solta ele porque aceitou Jesus. Não, você vai cumprir sua pena. Se for perpétua, vai ser perpétua. Se for pena de morte, país que tem, é pena de morte. Aceitou Jesus, mas as consequências você é que vai colher. Sim ou não? Sim. Então nós temos que pensar bem também na hora de plantar. O que eu estou plantando? Estou plantando aquilo que é benigno, que eu tramei no meu coração de bondade para fazer, ou eu estou plantando aquilo que é maligno, aquilo que vai fazer mal para o meu irmão, mal para o próximo? Então é isso que a gente tem que consultar. Amém? O remédio está aqui, ó. Principalmente Filipenses 4:8, embora eu vou citar outros aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro é verdade. Tudo que é respeitável, tem respeito, isso que se pensa. Tudo que é justo o que eu estou pensando. Tudo que é puro o que eu estou pensando. Tudo que é amável o que eu estou pensando. Tudo que é de boa fama o que eu estou pensando. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, Paulo termina, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mente vazia, oficina do
diabo. A gente tem que tomar cuidado com mente passiva. Nossa mente é ativa e não passiva. Mente passiva é um objeto muito frágil e fácil para o diabo controlar. Ela não pode ser passiva. Vem aquela coisa horrível e a gente vai e faz. A nossa mente não é ativa para parar e pensar e raciocinar. Isso não vem do Senhor. Isso eu não quero para a minha vida. Pensa o que é bom só, querido. Só o que tem boa fama, só o que é da palavra, só o que é puro, só o que é verdadeiro. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente do Senhor. Se você tem a mente do Senhor, o Senhor só pensa coisas boas. Você só vai pensar coisas boas. Amém? Nós temos a mente de Jesus Cristo. E por onde Jesus Cristo andava, o que ele pensava? Só coisas boas. Glória a Deus. E Salmo 119, 11, que está aqui embaixo, né? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando você tem palavra, quando você tem direção, a hora que vem o pensamento, a palavra sobe junto, e você aí que fica com a palavra ou com o pensamento. Aí você diz, não fico com a palavra, porque não quero pecar contra o Senhor. Amém, querido? Muitas vezes os pensamentos vêm de nós mesmos, e aí nós temos que evitar entrar em tentação. Mas muitas vezes os pensamentos vêm do inimigo, e aí nós temos que evitar cair em tentação. São duas coisas. Entrar é quando eu mesmo faço, e cair é quando tem uma armadilha do inimigo e eu vou lá e caio dentro dela. Então não entre e não caia em tentação. Tenha os seus pensamentos firmados no Senhor. Amém? Que é aquela passagem que nós acabamos de falar agora, mas eu não vou falar dela, tá? Nós falamos de Abel, que Abel maquinou matar o seu irmão, Caim maquinou matar o seu irmão, Abel, mas no final diz assim, ó, onde o Senhor vai dizer assim, no 6, por que andas irados e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Glória a Deus, querido. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer parte 1, parte 2, eu não vou continuar, porque tem o 5, o 6 e o 7, que seria, pés que se apressam a correr para o mal, seria testemunha falsa, e o último, que é o pior, semeando contenda entre os irmãos. Então nós vamos ficar para a semana que vem, essa segunda parte aqui. Amém? É uma pregação assim, mais prática, que fala das coisas da vida. E a gente fala assim, ai pastor, mas tudo isso que você não falou para mim não serviu. Serve sim, querido. A gente sempre tem uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha ali. Fica muito focado nisso que nós vimos aqui. Recapitulando, que são olhos altivos, seja simples, tenha um coração simples, olhe só para as coisas de Deus, não deseje nada além que é grande, que seja demais para você, deseje apenas Jesus Cristo, que é a sua presença maior, é a sua riqueza maior, deseje apenas ficar com Cristo, que você, não só na presença do Senhor, mas principalmente entre os irmãos, entre as pessoas que nós vivemos, nós temos que nos comportar com humildade. A Bíblia diz que é ser maior do que todos, seja servo de todos. Que uma vez estavam brigando lá, Senhor, o Senhor vai sentar no trono, eles acharam que Jesus ia entrar em Jerusalém e já ia reinar, né? E pode ficar eu de um lado, Tiago de um lado e João do outro? A mãe dos dois foi pedir, dá para o Senhor colocar um de um lado, outro do outro? E estavam brigando por causa disso. E Jesus disse assim, ó, quem quer ser o maior, então você vai ser servo de todos. A gente serve aqui na igreja, a gente serve o irmão aqui, a gente serve até aquele que não é irmão, porque nós nascemos para servir. Amém? Nós nascemos para servir. E servo não fica metendo mala, servos não fica se exaltando, o servo ele é servo. Amém? Então olhos altivos, língua mentirosa, olha lá querido, nossa boca, vai abrir para falar, fala só a verdade e nada mais. Se for para falar mentira, fecha ela. Fecha ela.
e mãos que derramam sangue inocente. É claro que isso nós não cometemos, mas podemos cometer com a língua, com a ira, com a raiva, né? Tem crente que a gente vê as orações feiticeiras. Tem gente, eu já vi um monte de gente falando isso. Às vezes eu ia orar no monte e passava um doido lá orando, que Deus pesasse a mão não sei nem quem, que Deus mostrasse, desse uma lição para ele, que mandasse uma enfermidade porque precisa de lição. Eu falei, gente, o que é isso? Está no monte orando essas coisas. Então, não temos que... Eu já vi tantos casos assim, de pessoas que oram mesmo para o outro se lascar. Então, isso é derramar sangue inocente também. Eu já contei aqui um caso que foi verdadeiro e verídico. Que se é verdadeiro, é verídico, né? De uma mulher que era crente, não sei aonde. A gente fala que é crente, mas claro que não é, né? Crente até o diabo é, porque a Bíblia diz que ele crê e treme. Nós somos crentes, mas somos crentes em Jesus. Mas é aquele crente. A mulher foi lá, ela tinha uma inquilina, uma senhora de idade, já que morava há muito tempo na casa dela, e a senhora teve uma dificuldade de pagar os últimos aluguéis. E ela disse para a senhora, sai. A senhora diz, eu sei, mas eu não tenho para onde ir, dá para você esperar. Não quero saber, eu quero que você saia. Aí foi, a senhora não conseguia sair, ela foi na porta e lançou a oração. Se a senhora não sair hoje, amanhã nesse mesmo horário a senhora vai estar num caixão. E ela amaldiçoou a mulher, e no outro dia a senhora estava morta. É claro que a senhora não era uma cristã, mas não é porque é uma cristã, porque a gente vai desejar mal para todo mundo, né? E por isso que pegou a maldição. Mas era uma pessoa que se dizia crente. Então a gente tem que só abençoar, querida. A Bíblia diz, abençoa, abençoa. Paulo diz, e nunca amaldiçoa. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé?